Glória a Deus. Shalom, amados. Amém. Louvado e agradecido seja sempre o nome do nosso Deus. Deus, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração. Convido você a se colocar de pé em reverência à palavra inicial que se encontra no livro de Números, no capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9, uma passagem bastante conhecida, a qual precisamos reviver e nos faz fortalecer, exercer também a nossa fé. Antes de explanar essa passagem, conversando com o Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com o seu povo? Mostre através das Escrituras, através da tua palavra, e dê um sinal. Aí o Espírito Santo me revelou a palavra fé. Diz assim no livro de Números, capítulo 14, versículo 6: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Então somente sejais rebeldes contra o Senhor, não sejais, de novo versículo 9, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Pode se assentar. E a fé a qual o Senhor falou comigo, ela está intimamente ligada com a perseverança. Bem sabemos que nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos. Quando estivermos aqui na terra, nesse corpo carnal, estaremos sujeitos ao pecado, a falhar, bem como também estaremos sujeitos a adversidades, a momentos difíceis e a tribulações. A própria palavra do Senhor também nos fala dessa forma, nos mostra dessa forma. Mas o que nós não podemos é deixar que o problema, a adversidade, a circunstância adversa possa se tornar algo que atrapalhe o nosso caminhar com Deus. Aqui no meio do deserto, o povo via os milagres do Senhor com seus próprios olhos. O Senhor os acompanhava dia e noite. As maravilhas do Senhor eram manifestas dia e noite no meio do povo do Senhor. E certas vezes o povo ainda se voltava contra Deus. O povo murmurava. Segundo estudiosos, essa travessia era para ter durado aproximadamente 40 dias. E por conta da murmuração daquele povo, tornou-se em 40 anos. O que eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, cuidado com o que sai dos seus lábios. Não deixe que o
problema, não deixa que a adversidade, por maior que seja aos seus olhos, se torne algo que possa impedir o manifestar de Deus na sua vida e na minha vida. Eu falo para você esta palavra, mas primeiramente o Senhor falou comigo, que temos que vigiar, temos que estar atentos, temos que sempre perseverar, assim como Josué e Caleb, que tinha os mesmos problemas, as mesmas adversidades daquele povo, mas enxergou o problema de uma forma diferente. Eles perseveraram e lembraram da promessa que o Senhor tinha feito a eles. Então eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, não se esqueça da promessa que o Senhor fez para você, porque a palavra diz que o Senhor é fiel para se fazer cumprir todas as suas promessas. O Senhor não é fiel para fazer se cumprir certas promessas e esquecer de outras promessas. O Senhor é fiel para se fazer cumprir todas as promessas. Se porventura algo ainda não se manifestou na sua vida, persevere, meu irmão, se lembre, e tudo que o Senhor já fez para a sua vida, já fez em sua vida, nós temos que agradecer o Senhor todos os dias, glorificar e exaltar o seu nome todos os dias. Por maior que seja o problema, maior que seja a adversidade, nada vai se comparar com o amor do Senhor. Nada vai se comparar com o gesto nobre do Senhor na cruz, com todo o sofrimento dele. Eu não tive a minha carne dilacerada, você não teve a sua carne dilacerada. Você não teve a sua mão, os seus pés transpassados por um prego. O seu sangue não foi vertido. Então pare de reclamar, meu irmão. Pare de reclamar, minha irmã. Glorifica o Senhor, levante. Comece a agradecer ao Senhor. Não se esqueça das promessas que o Senhor te fez. O Senhor vai se fazer cumprir, mas depende de mim, depende de você. Murmurar nos afasta do propósito, nos afasta do caminho. Glorificar e exaltar ao Senhor, agradecê-lo, nos faz aproximarmos das promessas que Ele tem para nós. Soberano Deus, eterno Pai, querido e bendito Senhor, na Tua presença nós nos colocamos, pedindo perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, das nossas pequenezes, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor, se porventura falamos algo que entristeceu o nosso amado e doce Espírito Santo. Entristeceu ao Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, limpa, tira de nós tudo aquilo que te desagrada. Que não venhamos a ser como aquele povo, Senhor, que pereceu no deserto, que por conta da murmuração, da reclamação, permaneceu no deserto. Que venhamos enxergar como Josué e Caleb e a sua família, que alcançou a terra prometida. Eles também passaram pelo deserto, mas eles não ficaram no deserto. Que nós possamos de repente passar pelo deserto, Senhor. Se vivemos, Senhor, um momento de adversidade, de dificuldade, que não venhamos permanecer nesse momento, que nós venhamos passar e crer que a nossa promessa já está logo ali. Porque nós temos que crer que no meio do problema, no meio da adversidade, o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos sustentado, não tem nos deixado passar falta de nada. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida.
pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo alimento de hoje e todos os dias, pelo seu cuidado. Obrigado, ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, por esse gesto imensurável de amor de ter dado o seu único Filho, para que pudéssemos, ó Pai, estar aqui hoje, contemplando, engrandecendo e glorificando a sua majestade santa. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor irá fazer por nós, mas acima de tudo, por tudo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. Ninguém passará e viverá aquilo que o Senhor viveu por amor a nós. Nós reconhecemos o seu sacrifício, nós reconhecemos a sua morte e nós reconhecemos a sua ressurreição. Aleluia. Pelo teu sangue nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco em todos os momentos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Louvado e agradecido seja sempre a Ti, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra, passeia no meio do teu povo, habita em nosso coração, faz morada eterna. E no mais, Senhor, entregamos, ó Pai, este culto de adoração ao Senhor. Não queremos pedir nada neste momento, a não ser o perdão das nossas falhas e imperfeições, para que possamos, Pai, estar a receber o toque precioso do Teu Espírito Santo, que nada e nem ninguém pode substituir esse momento maravilhoso. Esteja conosco, passeia no meio do Teu povo e receba a nossa adoração, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Adora o Senhor com suas palmas. Adora o Senhor com louvor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Amém. Grande é o Senhor que está aqui conosco. Que o nome dele seja exaltado e adorado em todo tempo, em todo momento. Independente de como você chegou, independente de como está o seu coração nessa noite, que haja sempre um espaço, um lugar para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Aleluia. Que da nossa boca, dos nossos lábios sempre saia um louvor de adoração, de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele vai fazer e por tudo aquilo que Ele é. O Senhor, Ele não mudou e Ele não mudará. Ele continua cuidando de você, Ele continua te amando, amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Sobre nós.
eu dançarei, a ti eu cantarei, beijarei seus pés, meu amado. Grande é o Senhor, digno de louvor, venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor, venha o teu reino sobre nós. Grande é a sua misericórdia, grande é o seu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a sua misericórdia, grande é o seu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei, beijarei seus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei, beijarei seus pés, meu amado. A nossa vida ela pode ser uma eterna adoração ao Senhor. Tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, a tua escolha de estar aqui hoje adorando ao Senhor, tudo isso reflete agora o brilho do Senhor na sua vida. Que cada um que olhar para mim, para você, possa ver o brilho do Senhor sendo refletido. E que aqui na terra, desde já, a gente possa fazer um ensaio, uma sombra do que um dia vai ser lá no céu, com os anjos, com os santos, adorando ao Senhor dia e noite, sem cessar, cantando santo, 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 aquele que vive eternamente. O Senhor, Ele é vivo, Ele está aqui no nosso meio nessa noite. E enquanto você adora, enquanto você abre a sua boca, enquanto você exalta o nome dEle, acredite, Ele também está trabalhando. Não é só quando você dobra os seus joelhos e pede algo para Ele, mas quando você gasta o seu tempo adorando o nome dEle, quando você gasta o seu tempo exaltando, bendizendo o Senhor, dizendo quem Ele é, Ele continua agindo a teu favor. Ele vai trabalhando mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, e Ele vai trabalhando em tudo aquilo que você mais precisa. Então nessa noite que o seu coração esteja voltado para o altar do Senhor, esteja voltado para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, assim como os anjos fazem lá no céu. E que dia e noite, sem cessar, a nossa adoração suba como um perfume suave ao Senhor. Os
Vou
Senhor.
abrindo a porta da minha família. Oh, Jesus. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouve o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa Levante as tuas mãos. Só agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus. Amém. Obrigado aos pastores. Obrigada. Assim nessa presença. Abra comigo já, para a gente não perder essa unção que está no ambiente. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis 18, 30. Meu Deus, você abriu o seu coração? Você abriu o seu coração? Glória a Deus. Meu Deus. Vamos orar primeiro, depois eu a palavra durante a ministração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus Senhor, pela sua presença, pela sua revelação, pela sua palavra, pela manifestação do teu poder, da tua glória, seu direcionamento, seu cuidado sobre nós. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui na sua casa com os teus filhos. Continue, ó Espírito Santo, abrindo as Escrituras neste lugar. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender o coração, para entender a sua palavra. Os anjos que já estão aqui se movimentando, faça exatamente o que o Senhor mandou. Eu sei que o Senhor tem algo precioso para cada um. O seu amor é maravilhoso. A sua presença, Senhor, é extraordinária. Fala conosco, instrua-nos, ensina-nos, cura-nos, liberta-nos, salva-nos, mova sobre nós. Aleluia.
ministério de louvor adorava a Deus. Eu vi uma águia, que a asa dela batia da parede até a parede. Aleluia! Estava assim sobre eles. Por isso veio a unção. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele move de maneira extraordinária. Pode se sentar aqui. Deixa a Bíblia aberta aí. Eu quero fazer um paralelo do que Deus ministrou no meu coração, usando essa passagem. Eu vou fazer primeiro um resumo. Não, o objetivo não é a passagem em si, a história em si, mas o que Deus ministrou no meu coração, que nós podemos usar essa passagem, certo? Aqui conta a história de um profeta chamado Elias. Presta atenção na palavra agora. Total atenção naquilo que Deus quer falar com você. O profeta Elias estava no ambiente da nação de Israel, em uma situação muito difícil. A nação de Israel se afastou de Deus, e o rei na época chamado Acabe se casa com uma estrangeira chamada Jezabel, e se torna a rainha de Israel. E essa mulher traz para Israel deuses estranhos, e ela constrói templos para esses deuses estranhos e forma ali uma equipe, vamos dizer assim, de sacerdotes para, no mínimo, 2 deuses, Baal e Astarote. Tinha 800 profetas de Baal, desculpa, 400 profetas de Baal, 450 e 400, eu sei que dá 800 e pouco cada um. Eles eram adoradores de deuses que não eram Deus poderoso. Através do profeta Elias, ele disse: olha, por 3 anos não vai chover até que eu fale para chover. E Deus ouviu a palavra dele. E quando termina esse período, Elias vai e confronta, faz um desafio. E ele diz assim: olha, vamos fazer um sacrifício? O Deus que atender é o Deus verdadeiro e nós vamos servir. Então eles foram para o Monte Carmelo, e ali fizeram levantar um altar de pedras, e ali naquele altar esses deuses foram invocados. E os profetas começaram ali, os sacerdotes de Baal e Astarote começaram a buscar, e eles começaram a fazer os seus rituais que eram terríveis. Eles se cortavam, eles faziam sexo ali entre eles, de várias maneiras, buscando que esses deuses atendessem a oração. Elias disse: o Deus que atender com fogo, esse é o Deus que atender. E ali ficaram um bom período, um dia, e nada. Elias então começa a zombar dele: fala mais alto, às vezes ele está dormindo, ou então ele foi viajar. Nada. Aí chega o momento de Elias: agora é a minha vez. E Elias então chama o povo para perto. É aí que nós vamos entrar. Versículo 30, capítulo 18, 1 Reis, diz assim: e Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Vamos por partes. A palavra que Deus me deu hoje é um altar quebrado. Eu quero usar essa referência para aquilo que Deus quer ministrar ainda mais ao nosso coração. Um altar quebrado. Primeiro o profeta disse: se acheguem a mim. O profeta de Deus, quando disse: acheguem a mim, sabe exatamente o que está dizendo. E sabe exatamente que Ele é o Deus que Ele serve. Então essa noite eu quero dizer para você, com toda a ousadia: chegue perto de mim. Aleluia. Porque
Porque Deus hoje quer consertar o altar quebrado. Aleluia. O altar quebrado. Então eu quero fazer uma referência de que você é o altar. Eu sou o altar. E que muitas vezes nós estamos quebrados. Quebrados. Por tantas coisas que buscamos e não tivemos resposta ou solução. Por muitas coisas que passamos e o nosso altar, nossa vida está quebrada, está destruída por doenças, enfermidades, por problemas, por fracassos, por sonhos que não se realizaram, por dores, por decepções, por frustração e tudo quebra o altar. Quantas coisas nós passamos e nos quebra. A dor, uma perda, uma situação nos quebra, nos fere, nos abate, nos arrebenta. E que às vezes a gente acha, não vou sobreviver, não vou aguentar isso, não vou suportar esta questão, não vou viver além disso, não vou conseguir me levantar diante dessa situação. E o altar se quebra, o altar parte, ficamos quebrados, quebrados financeiramente, quebrados emocionalmente, quebrados sentimentalmente, que tem diferença, quebrados em relacionamentos, quebrados espiritualmente, quebrados. Ficamos à mercê de questões que parecem que não têm fim, que não sabemos resolver, que não sabemos desvencilhar dessa questão. Um pecado, uma dor, às vezes algo que nos fazem, que fere a nossa alma, que nos machuca profundamente, algumas coisas, às vezes mortalmente. E eu não estou falando só fisicamente, estou falando espiritualmente. Há coisas que nos ferem mortalmente a ponto de nos matar espiritualmente. A nação de Israel estava morta espiritualmente. E o altar estava. Mas Elias disse, se achegue. Aleluia. E começou a consertar o altar. Aleluia. Deus esta noite pede para eu dizer para você, para mim também, claro. Vamos nos achegar. Aleluia. Porque o Senhor está liberando seu conselho. Ele está liberando a restauração. Glória a Deus. Dentro da restauração, Ele quer liberar a restituição, mas Ele quer liberar a sua dignidade. Restituir, restaurar a sua dignidade como homem e como mulher de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E te usar dessa mesma situação, usar para que outros sejam também igualmente restaurados. Glória a Deus. Quantas vidas estão quebradas ao teu redor? Quantas vidas estão arrebentadas ao teu redor? Deus também quer te usar como agente restaurador. Agente restaurador. Veja, quem que consertou o altar que estava quebrado? O altar do Senhor que estava quebrado? O profeta Elias. E aí ele pega 12 pedras, veja o versículo seguinte. E ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com essas pedras ele edificou um altar no nome do Senhor. E fez uma trincheira ao redor do altar,
grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. Veja, Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que se torna Israel. O que isso traz para nós hoje? Para restaurar o altar, eu preciso dos princípios, eu preciso dos mandamentos, eu preciso da revelação da palavra de Deus, da instrução da palavra de Deus. 12 tribos, 12 discípulos. Então aponta para nós o que? As bases da palavra, os mandamentos, os ensinamentos das Escrituras. Não tem como ter uma vida restaurada sem base nas Escrituras, sem saber o que a palavra de Deus diz, sem saber o que Jesus ensinou, sem saber o que o Pai determinou. E não é só um pedacinho, é de Gênesis a Apocalipse, a palavra inteira, a palavra plena, o Evangelho pleno de Cristo, dá base para eu ter esse altar que está destruído, restaurado. Então eu preciso buscar as bases das Escrituras, os elementos básicos da palavra, que é crer que Jesus é o Filho de Deus, mas crer primeiro que o Pai é Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que envia Jesus através de Maria, uma mulher santa escolhida por Deus, que foi concebida pelo, teve concepção do Espírito Santo. Jesus nasce, ele cresce, ele ensina, ele cura, ele liberta, anuncia a palavra. Aleluia. Morre morte de cruz, morto, é sepultado, é ressuscitado, e ele sobe ao Pai. Nós estamos no período que Jesus, do calendário de Deus, que Jesus ficou 40 dias na terra. No dia 11 agora de abril, que vai dar 10 dias antes da descida do Espírito Santo, do calendário bíblico, é o mês de Iar, é o dia que Jesus subiu ao céu. Então nós estamos no período que João falou que Jesus fez milagres extraordinários nesse período, que não teria como escrever, eles não teriam livro para que coubesse na terra o que Jesus fez nesses 40 dias. Cremos na manifestação do Espírito Santo, isso é básico, isso são estruturas básicas da palavra que sustenta a nossa vida, são alicerces básicos, mínimos, que sustenta toda uma vida, toda uma estrutura, toda uma família, toda a igreja do Senhor. Não tem como ser restaurado se eu não buscar a raiz das Escrituras, a verdade da palavra, que me cura, que me liberta, que me transforma, que me dá vida em abundância, que faz o inimigo bater em retirada. Isso para todos os altares. Aleluia. Então eu preciso entender que o Senhor está me chamando para ler as Escrituras, para conhecer mais dele, para saber o que ele quer de mim, o que ele tem para mim, para saber quem eu sou nele e quem ele é em mim, o que eu posso viver com ele e o que eu posso receber dele em mim, assim cada um de nós. Amém. Deus está chamando a igreja, ele está chamando o seu povo para restaurar altares quebrados. Qual área da tua vida está quebrada? Talvez você me diga, só uma área que está quebrada. Ou talvez você diria, o altar inteiro está tudo quebrado, está rachado, está quebrado, está destruído. Então Deus está dizendo, ó, vamos colocar no altar as bases das Escrituras. Aleluia!
abrir a Bíblia. Pois é, mas o Senhor está nos chamando para o recomeço. Aleluia. Aquele povo lá em Israel ficou muito tempo invocando algo que quebrou o altar. Deus está dizendo a nós essa noite o que fez com que o teu altar fosse quebrado. O que fez com que a tua vida fosse quebrada. O que fez com que essa área fosse arrebentada. O que foi invocado ali, o que foi colocado ali, que fé, aonde essa fé foi depositada nessa área. O que foi permitido ser colocado no altar. O que foi permitido trazer essa destruição. Nem sempre é o diabo. Ah, o diabo que fez isso. Ele só faz aquilo que eu permito ele fazer. Ele só chega onde eu permito que ele chegue. Ele só avança naquilo que eu permito ele avançar. Ah, o diabo passou a rasteira. Para onde? Onde eu estava olhando, que eu não vi o pé dele passando a rasteira para dar uma pisão no pé dele. Aí quando eu vi, poxa, estava olhando para onde? Ah, é Deus que está permitindo tal questão. Há coisas e há coisas. Deus não permite destruição. Ele é Deus de restauração. Aleluia. Ele é Deus de edificação. Aleluia. Ele não é Deus de destruição. Se a minha vida está firmada na palavra, no Deus de Israel, lá das tribos, do Deus de Israel, e ali em Jesus, que é o Filho de Deus, representando ali os 12 apóstolos, ensinou e nos ensina dentro das Escrituras coisas tremendas que Jesus falou. Minha base, aonde está minha base? Aonde está minha base? Eu não estou falando que a palavra de Deus diz, Jesus diz, não tereis aflições. Não é esse tema, não é essa a questão. Eu estou falando de destruição do altar que foi quebrado, que veio dores que não era para ter vindo, que veio doenças que não era para ter vindo, que veio o dia mal no momento que não era para ter vindo o dia mal. A dor, a decepção, a frustração, aonde eu permiti. Porque muitas vezes nós passamos coisas doídas e que muitas vezes não deixamos Deus tratar na hora e ali causa uma rachadura. A mágoa, por exemplo, se eu não resolvo essa questão aqui dentro rapidamente, vai causar uma trinca. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém. Causa uma trinca. E eu não vou resolver aquela questão. Daqui a pouco cai um pedaço. Um pecado causa uma rachadura. Quebra um pedaço do altar. E ali vai deteriorando. E o altar vai ficando um altar ressequido. Pedra ressequida. Sabe aquela pedra bem seca, porque não vê água, não vê chuva? Então eu preciso voltar às bases. Do primeiro amor, daquele amor por Jesus, daquele amor pela palavra, daquele amor pelo Pai, de saber que eu me torno filho através de Jesus, o amor pelo Espírito Santo. Nós estamos caminhando, irmãos, para o Pentecostes, para o Shavuot. Então eu quero chamar você para nesses dias, você colocar a tua vida diante de Deus, juntos, todos nós, para que haja a manifestação, assim como o Senhor fez naquele dia, em Atos 2, Ele pode fazer hoje, só depende do que eu estou falando, do que eu estou buscando. Amém. Então Elias não para aí,
estabelece as bases. E olha o que ele faz, parece algo muito absurdo. Versículo. Veja aí o versículo seguinte, 33. 1 Reis 18. Deixa aberto aí. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor. E ele também encheu a trincheira de água. Veja aí. O altar precisa ser limpo. Depois de restaurado, precisa ser limpo, purificado, santificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Passar pelas águas do santo batismo aqueles que não passaram ainda. Aqueles que já passaram precisam de purificação. Jesus não lavou os pés dos discípulos. Qual que foi o significado? Que eles, Pedro falou: só lava, Pedro. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Então lava o pé, lava o cabelo. Não, Pedro. Aquele que já se banhou, só lavar os pés. Jesus não está falando de banho. Jesus estava falando das águas do santo batismo. E lavar os pés significa o quê? Se purificar dos pecados, da sujeira do mundo. Então aqui o altar 3 vezes. 3 vezes. Amados, escute essa. Preste atenção nessa. Que o Espírito Santo está revelando ao nosso coração. Aleluia. Quando se fala 3 na Bíblia, tudo na Bíblia tem um porquê e um para quê. Quando fala de nome, lugar, nome de árvore, de cidade, pessoas, números, tudo na Bíblia tem uma referência e uma revelação de Deus. O número 3 significa mudança de estado. Aleluia. Mudança de estado. Jesus ficou 3 dias morto, ressuscitou, mudou de estado. Jonas ficou 3 dias lá no ventre do peixe, mudou de estado. Tudo que fala de 3 é mudança de estado. Pai, Filho e Espírito Santo, mudança de estado. Então o altar precisava de uma mudança de estado. Aleluia. Porque ali tinha sido invocado coisas que não eram agradáveis a Deus. Coisas terríveis, abominação diante de Deus. Deuses estranhos. Deuses estranhos. Baal era chamado Deus da chuva, o Deus dos trovões. Por isso que Elias falou: não vai chover. Astarote era a deusa da fertilidade. Aí você entende que área que é. Então ali era um casal. E o ritual deles era fazer orgias enquanto eles buscavam a presença desses deuses. Deu para entender? Então ali aquele altar precisava de uma mudança de estado. Precisava de uma mudança. Nós precisamos de uma mudança de estado. De doente para curado. Deu para entender? Amém. Falando um exemplo simples. De derrotado para vitorioso. Aleluia. De amaldiçoado para abençoado. Glória a Deus. Está entendendo? De endividado para próspero. Aleluia. De miserável para filho, príncipe, princesa de Deus. Aleluia. Então pega aí qual é a mudança de estado que você precisa na sua vida. Qual é a mudança de estado? De fracassado para vitorioso. Qual é a mudança? Mas
primeiro as águas do Senhor têm que descer. Aleluia. Primeiro as águas da purificação, Aleluia. da libertação. As águas que correm do trono de Deus precisam descer, precisam limpar o altar, precisam limpar o altar. Ah, Senhor, nós precisamos muitas vezes voltar para as águas que correm do trono de Deus e nadar e deixar Deus mover em nossa vida. Para que o altar seja não só levantado. Eu não posso ser apenas um altar restaurado e vazio. Eu não posso ser um altar graças a Deus, está tudo restaurado, o altar está bonitinho, minha base está na palavra, mas está vazio. Está vazio. Não tem mudança nenhuma. Não tem nada de diferente. Deus está chamando você para algo diferente. Aleluia. Deus está chamando, invocando você para uma mudança real e verdadeira. Senhor, minha base está na palavra, mas eu quero as águas também. Eu quero as águas. Irmãos, altar ali refere-se ao altar de sacrifício. É altar de morte. O altar é símbolo de morte. Ali no altar do Senhor era colocado, naquela época, sacrifício de animais. E era oferecido a Deus. Sacrifício. Era assim. A maneira que Jesus morreu, ele morreu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53 fala que ele foi para o matadouro como ovelha. Está falando a referência desses sacrifícios. Desses sacrifícios. E o altar precisa ser limpo. O altar precisa ser purificado. Aleluia. Lembra que quando Jesus morreu, furaram ele. Saiu sangue e água do seu corpo. Os médicos falam que a água é porque o coração dele explodiu. Então, será que o coração de Jesus explodiu de amor por você? Não sabemos. Abra comigo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Há uma unção aqui. E eu preciso liberar essa unção na sua vida. Para você. Meu Deus, 2:20. Gálatas. Olha aí o que o papai fala. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Aleluia. O altar é lugar de morte, de sacrifício. Só que a palavra sacrifício hoje, ela está muito deturpada. Então você escuta assim, absurdos como esse. Olha, faça um sacrifício e doe sua casa. Faça um sacrifício e pega tudo na poupança e doa. Não, isso não é sacrifício. Se Deus falar é uma coisa. Mas se o homem fica tentando, é outra coisa. A palavra sacrifício no hebraico significa assim, ó. Vamos dizer, aqui é o altar, não é? Vamos dizer, Deus está aqui. Aqui Jesus, olha aqui Jesus. Jesus está ali. O sacrifício é aquilo que eu entrego ao Senhor, que Ele me pede, para que eu me aproxime dele. Então a palavra sacrifício é aproximar-se dele. Então o altar é lugar de sacrifício, é lugar de se aproximar
de Deus. Aleluia. Hoje eu não preciso mais oferecer animais como sacrifício. Mas eu sou um altar que aquele que se sacrificou por mim se manifesta. Aleluia. Ele faz isso. Por isso que Paulo fala, eu não estou vivendo mais não. Vivo mais não. Ele vive em mim. Aleluia. E eu vivo agora pela fé. Uau, isso é demais, isso é demais, Aleluia. isso é demais. Então, um altar quebrado não manifesta a glória de Deus, mas um altar consertado. Aleluia. Glória a Deus. O altar quebrado fecha o céu, mas um altar consertado abre o céu. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Abra comigo, Romanos 12, já estamos aqui pertinho. Romanos 12, versículo 1 e 2. Volta aí um pouquinho, depois de Atos, Romanos 12, 1 e 2. Olha aí, que palavra que Papai fala. Olha isso. Suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa apresentar os vossos corpos como sacrifícios vivos? É você abrir mão da tua própria vontade, para então viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Culto racional? É um culto com entendimento. Eu entendo isso. Eu entendo, não sou ignorante a respeito da palavra. Eu tenho conhecimento da palavra. Então eu entendo que eu posso abrir mão de algo para agradar a Deus. Eu posso tirar da minha vida algo para agradar a Deus. E eu posso receber algo de Deus que vai engrandecer o meu vida. Aleluia. Está disposto? Está disposta a oferecer o seu corpo, dizer não para algumas coisas, não para o pecado, não para situações, não para lugares, não para ofertas manjadas, né? As bandejas. Irmãos, não vale a pena aquilo que é momentâneo, passageiro, que pode ter até um saborzinho gostoso, mas como diz, no final é um sabor amargo. Não vale a pena. Agora a eternidade por Jesus, a manifestação dele aqui, e aquilo que eu posso viver, desfrutar lá, você também, não tem comparação. Vale a pena servir esse Deus e abrir mão de coisas para agradar. Amém? Amém. Vamos comigo lá no Salmo 141, versículo 2. Oh, glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Salmo 141, versículo 2. Deixa marcado lá Isaías, tá bom? Reis, perdão. O Reis lá, quando terminamos. 41, versículo 2. Diz assim. Opa. Diz assim a palavra do papai. Vamos lá. Que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício à tarde. Está falando de sacrifício que era feito no altar. Põe uma vigia ao Senhor diante da minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines meu coração para nenhuma coisa má, para praticar obras perversas como homens que trabalham a iniquidade. Não deixe que eu coma das suas iguarias. Que o justo
me castigue, isso será uma bondade, e me reprove, isso será excelente óleo, para que não quebrará a minha cabeça, pois ainda assim a minha oração também estará em suas calamidades. Assim vai. Veja, o que o salmista está dizendo? Que a minha oração seja como incenso, porque o sacrifício que era feito, que era queimado, subia para Deus como um incenso, um cheiro suave. Deus aceitava. Por que fazia o sacrifício? As pessoas iam lá pedir perdão dos pecados e ofereciam um tipo de animalzinho. Era assim que era feito naquela época. Algum, dependendo da questão financeira de cada um, eles levavam um tipo de animal e também tipo de pecado também. Então, desde uma rolinha, pessoa que não tinha muita condição, uma ovelha, até mesmo uma vaca. Você imagina uma pessoa cavalo, esse pecou. Não, ninguém fazia isso não, tá? O pessoal lá respeitava todo mundo. E cada um. Agora, o Senhor Jesus, quando morre na cruz, o Cordeiro de Deus, você imagina o que chegou diante do Pai? Então, quando eu oro de todo o coração, quando eu entrego a minha vida, quando eu conserto esse altar que sou eu vou consertar aí o altar. Quando eu conserto, limpo o altar, me estabeleço nas bases bíblicas, nas escrituras, e eu mesmo me ofereço as minhas vontades, os meus desejos, minhas orações, minhas lágrimas, meu choro, meu coração quebrantado, que Ele não rejeita o coração quebrantado. Nós vamos ver isso agora. Ele não rejeita. O que soa para Ele, irmãos? Você já parou a pensar o que soa para Ele? Sobe como um cheiro suave, incenso, perfume. Agora você parou para pensar o que desce para você? Aleluia. Acho que é só a pastora Dani. Glória. Vamos lá, o Salmo 51. O Salmo 51 fala sobre o arrependimento do rei Davi, depois dele ter pecado. Ele cometeu assassinato e adultério. Tudo isso junto e misturado. E aí o Salmo 51, ele está falando do seu arrependimento. Ele está colocando o seu altar quebrado diante de Deus e consertando o altar quebrado. Ele está se rendendo a Deus novamente. Ele está colocando a vida dele diante do Senhor. Eu vou ler todo o salmo para você entender. Olha aí, presta atenção. Ele está se arrependendo, ele está pedindo perdão, ele está consertando o altar. E olha o que ele fala, olha que impressionante, que exemplo para nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das terras misericórdia. Apaga as minhas transgressões, os pecados que ele cometeu. Lava-me completamente da minha iniquidade, limpa-me do meu pecado. Lembra? Água sobre o altar, água sobre o altar, água sobre o altar. Aleluia. Mudança de estado. Então ele está pedindo, me limpa, Senhor, me limpa, me lava. Ele sabe que ele se sujou, ele sabe que ele afastou de Deus por causa do pecado. Olha que impressionante, porque eu reconheço. Confissão, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei, cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, em pecado a minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo. Ísopo é uma plantinha
que era usada para aspergir, para espirrar o sangue em cima da arca da aliança. Tá bom? Vamos lá. E serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Está falando do sangue. O sangue do sacrifício. Existe um sangue. O sangue do sacrifício de Jesus é o único que pode te purificar e te deixar mais branco que a neve. E nos deixar mais brancos do que a neve. Olha aqui, olha aqui. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E olha aqui, cria em mim um coração limpo, ó Deus. Renova o espírito correto dentro de mim. Aleluia. Não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Até que eu Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. O altar quebrado, ele perde a presença. Seja qual seja a quebradura do altar. Seja pecado ou questões que viveu, que sofreu, injustiças, dores, seja o que for. O rei Davi, que era um adorador, não só o rei, ele foi primeiro um adorador. Ele está pedindo para Deus criar um espírito, outra versão fala espírito inabalável, que não se abala. O espírito inabalável que fala assim, renova um espírito correto diante de Deus. Glória a Deus. Então, mais uma vez, está falando o quê? Firmar na palavra. Amém. Espírito correto. Ele é aquele que está firmado a palavra. Veja, isso é tremendo. Você não acha maravilhoso? Aleluia. E não me expulse da tua presença. Já parou para pensar? Ser expulso da presença de Deus? Misericórdia. Nem querer pensar nisso, né? E nem, não toma de mim teu Espírito Santo. Meu Deus, vamos lá. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Porque o altar quebrado é um altar aprisionado. Mas o altar consertado com base da palavra, cheio da presença, lavado pelas águas do Senhor, é um altar livre. Aleluia. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores, assim e se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, porque ele matou. E ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Está falando daqueles sacrifícios que eram feitos naquela época, né? Os sacrifícios para Deus são, olha aí, o espírito quebrantado. É esse sacrifício que Deus está esperando no altar. O espírito quebrantado. O que é o espírito quebrantado? Aquele que se dobra diante de Deus. Amém. Aquele que ele conhece, sem Deus não é nada. Aquele que tem a presença de Deus, que sabe que o Senhor é o seu Senhor e ele segue de todo o coração. Vamos lá. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Ainda, quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Deus rejeita o coração orgulhoso, vaidoso, soberbo, mas o espírito quebrantado que se humilha diante dele, que se dobra diante dele, ele não rejeita. Os sacrifícios para Deus são estes, certo? Versículo 18: faz o bem em teu bom prazer a Sião, constrói-te os muros de Jerusalém. Então te agradarás com o sacrifício de justiça, com a oferta queimada, a oferta queimada por inteiro
então eles oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então não adianta eu simplesmente oferecer qualquer coisa para Deus, se aqui Ele levou para você. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto. De novo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto, e não me lances fora da tua presença, Deus. Pelo amor de Deus, Aleluia. não retire de mim teu Espírito Santo. Toda minha alegria da tua salvação, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Glória a Deus. Está preparado para o que Deus quer fazer em tua vida? Amém. Você está preparado? Amém. Glória a Deus. Oh, E para encerrarmos, abra comigo Hebreus capítulo 13. O que quebrou o altar? Questões externas ou questões internas? Questões ao meu redor ou ao meu mesmo? Eu preciso pôr em ordem o que está quebrando. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 15. Veja aí. 15 em diante. E não vos esqueçais de fazer o bem. É o versículo 15, desculpa, estou lendo 16 já. Por ele, portanto, ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus, continuamente. Isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedeceis àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aquele que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não seria útil. Orai por nós, porque confiamos e temos em boa consciência em todas as coisas, queremos viver honestamente. Os governantes estão falando de líderes espirituais. Você sabia que um dia eu vou prestar conta da sua alma? Dá só uma olhadinha para o irmão e fala assim: irmão, colabora com o pastor? Dá uma colaborar, né? Por favor. Em outra versão, fala assim: para que não faça isso gemendo. Por favor, irmão, dá uma colaborada. Ajuda aí, né? Ajuda aí para o pastor não ficar: ai, Jesus, olha aquela coisa, ai, Senhor, ajuda aí, ai. Ajuda aí. Deus quer um altar transformado. A palavra de Deus, desculpa, eu falei que era para terminar, não. Eu tenho que encerrar aqui com isso, desculpa. Volta lá, 1 Reis 18. E vamos então ver o que Deus fez aqui com o tal de Elias e com o povo lá. Elias fez tudo isso. E aí Elias fez uma oração simples, básica.
bem básica, bem simples. Veja aí. Versículo 36. Sucedeu, na hora da oferta do sacrifício do anoitecer, isso era por volta de 3 ou até entre 3 e 18 horas, tá? Que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, presta atenção na oração, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Acabou a oração. Só isso. Só isso. Será que a gente precisa ficar com muito ladainha para Deus? O que Deus quer? Um coração quebrantado. Um coração colocado diante dele. Base a palavra. Será que a gente é tão diferente de Elias? Ah, mas eu, profeta. Mas o que a palavra de Deus diz? Acho que no livro de Tiago, se não me falha a memória. Elias era um homem sujeito igual a nós. Versículo 31. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Aleluia. Glória a Deus. Um altar consertado com base nas Escrituras, que oferece a Deus o sacrifício que Ele pede, não aquilo que o homem fala, mas o que Ele pede da nossa vida. Quando abrimos mão de coisas, como os nossos sonhos, desejos e tudo mais, Ele manifesta o seu fogo. E aqui para nós hoje é a manifestação do Espírito Santo, que é o fogo de Deus, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, que é a graça de Deus, e consome tudo que precisa ser consumido no altar. E deixa o altar intacto. Aleluia. Glória a Deus. Consumiu tudo que estava no altar, mas não consumiu o altar. Aleluia. Purificou com fogo. Primeiro purificou com a água, depois com fogo. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Aleluia. É isso que esse altar precisa. Ser purificado nas águas e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí vai tirar tudo que não presta. Ele vai nos ajudar a viver e a vencer e a triunfar. Está doendo? Tem dor aí? Ele tem poder para curar dores. Seja ela qual tipo de dor for. Aleluia. Tem aflição? Ele tem poder para te ajudar. Porque Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci todas as questões que afligem você. Eu já levei na cruz. Nós estamos no período que, se buscarmos e clamarmos individualmente, coletivamente, o Espírito Santo vai manifestar com poder. Aleluia. Quer pagar para ver? Quer pagar para ver? Então busque. Venha na casa do Pai buscar. Busque na tua casa. Aleluia. Quer pagar para ver e viver? Busque. Aleluia. Jejue nesse período. Leia a palavra. Se santifique. Se purifique. Coloque o altar disponível. Senhor, tem alguma rachadura que eu não estou percebendo? Tem alguma brecha no altar que eu não estou percebendo? Me mostra, para que eu conserte, para que quando o fogo do Espírito Santo manifestar, não quebre o outro. Eu consigo suportar o sobrenatural. Porque eu estou preparada, porque eu estou pronta para viver o que o Senhor tem. E aí? O que você vai fazer com isso aí? O que você vai fazer com isso? Quando todo o povo viu, eles caíram sobre suas faces, dizendo: o Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Quando as pessoas começarem
vai haver o fogo do Espírito Santo neste altar aí. E elas vão começar a dizer: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Porque o altar testemunhou o poder de Deus. Aleluia. E aí, você vai testemunhar o poder de Deus na tua vida? Glória a Deus. Então você vai buscar? Você vai pagar para ver? Glória a Deus. Ou você vai ficar só olhando o fogo no altar do vizinho? Dá só uma olhadinha no teu irmão. Fala, olha, eu não vou ficar vendo só o fogo na sua vida, não. Você vai ficar olhando o fogo no altar do vizinho? Não. Então vai fazer o quê? Você vai embora para casa e enfiar essa palavra no bolso? Ou você vai deixar ela entrar no teu coração? Aleluia. E fala, o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu não quero mais desse jeito na minha vida, não. Eu preciso fazer alguma coisa com essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quando vocês fazem alguma coisa, vocês podem? Aleluia. Pelo amor de Deus, Jesus querido, o que é isso? Glória. Glória a Deus. Eu estava preocupada. Porque de manhã, na minha oração, Senhor, enche a minha oração é essa, enche o meu coração da sua palavra. E eu fazendo serviço de casa, né, almoço, cuidando das coisas. E de repente veio assim, um altar quebrado. O que, Senhor? O que, Senhor? Fala. Se eu falar para você que eu não consegui preparar essa palavra, você acredita? Eu vou descrever? Escrevi sim, meia folha. Um lado só. Eu gosto de escrever, vocês sabem. E Deus foi falando. Deus foi ministrando. Aleluia. Aleluia. Eu tive pouco tempo. Oh, E Deus. Deus foi falando. Mas muito do que Ele falou aqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Só para você. Obrigado, Glória a Deus. Só por você. Obrigado, Espírito Santo. Porque Ele vai fazer muitas coisas nos próximos dias, se você quiser. Eu creio. Então eu quero chamar você nos próximos dias, não falte aos cultos. Venha em todos os cultos que você puder vir. Porque nós vamos buscar a manifestação do Espírito Santo ainda mais, porque nós estamos nesse período. Amém. E nesse período abre o portal, vai cair agora no dia 21 de abril, ou de maio, desculpa. A Pentecostes, o Shavuot, é a festa das colheitas. Essa é uma festa de colheita que aponta para Jesus. E foi nessa festa que o Espírito Santo desceu. Por isso que nós buscamos o entendimento das festas, porque as festas são cumprimentos daquilo que Jesus falou, Deus determinou. 4, Jesus cumpriu. Ele vai cumprir mais 3. Isso é algo lógico dentro das Escrituras. Ele vai cumprir as outras 3 na volta dele. Mas dessa ele já cumpriu também. Assim como a Páscoa ele cumpriu. Ele cumpriu essa. Então nós estamos no período que há um portal que vai se abrir. Há um portal que vai se abrir. Aleluia. Jesus fica 40 dias na terra. E quando ele sobe, ele fala do povo que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Aleluia. Fica. Então eu quero chamar você. Fica. Aleluia. Fica na presença. Fica na graça. Fica na casa do Senhor. Vem em todos os cultos. Aleluia. Fique atento ao que vai ser chamado para você. Porque a partir do dia 11 até o dia 21, são 10 dias que o povo buscou em unanimidade.
desceu. Não pode ser diferente agora, meu Deus. Porque Deus sempre repete. Lembra que eu já falei que as coisas de Deus não é linear? Igual a gente estuda na escola, a linha do tempo. Passou, passado, passou. Deus, as coisas de Deus é cíclica. Elas se repetem. Glória a Deus. Aleluia. E eles estavam unânimes. E o fogo desceu. Aleluia. Eu quero chamar você para a gente estar unânime. Amém. Aleluia. Para o fogo descer. Glória a Deus. Mais intenso. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você precisa ser renovado com o Espírito Santo, se você precisa de dons do Espírito Santo, você precisa ser ativado pelo Senhor, nós vamos fazer uma série do Espírito Santo para ativar o que Aleluia. Ele tem preparado. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Se coloque como altar. Se coloque como altar. Tem uma canção bem antiga, a gente chama de corinho, que fala assim: Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Vou cantar mais lento, porque ele é mais rapidinho, mas só para você entender. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Mas primeiro o altar consertou. Deus o fogo não pode mandar. Deus o fogo não pode mandar. Deus o fogo não pode mandar sem primeiro o altar consertar. Esse é do baú, do baú, do baú. É isso. Então, o primeiro altar precisa ser consertado. Eu vou orar por você, mas tem coisa que é você que tem que orar. Certo? Amado, bendito Senhor. Obrigada pela tua presença, pela tua palavra. Obrigada pela sua instrução. Obrigada porque o Senhor está mostrando que o Senhor tem determinado para nós algo extraordinário, sobrenatural, que vai mudar a nossa vida, vai transformar as questões da nossa vida. Então vem, Senhor, perdoa primeiro os nossos pecados. O pecado que destruiu, que quebrou o altar. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, iniquidades e transgressões, como nós ouvimos a tua palavra, que o teu filho Davi falou. Então vem, perdoa-nos, Senhor, limpa-nos, lava-nos, limpa-nos com água poderosa do teu trono, que corre do trono, que sara, que cura, que limpa, como diz a canção. Muda, Senhor, esta questão e vem com o teu fogo sobre nós, move sobre nós. Nós, Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti, aquilo que o Senhor tem determinado. Então visita aqui os altares. Visita os altares que estão colocando a sua vida em ordem contigo. Visita os altares que foram quebrados por questões, mas também se permitiu quebrar por outras questões. Vem, Senhor, tratando, sarando, curando, libertando toda enfermidade, toda doença física, espiritual, emocional, mental. Bata em retirada agora. Todo aprisionamento, toda situação de frustração, de mágoa, de ressentimento, já venha tratando. Senhor, curando, Senhor, fazendo com a tua palavra, visitando os teus filhos de cura interior, os sentimentos, as emoções, a alma dessa pessoa seja curado, a mente dessa pessoa seja liberta, sarada, transformada pelo poder que é o nome de Jesus. Move, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Cura o corpo, a alma, o espírito. Cura a mente, as emoções. Trata também questões, Senhor, material, profissional, financeira, que quebrou, Senhor. Os sonhos quebrados. Meu Pai, questões financeiras quebradas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar os teus filhos a vencer estas questões, para que eles possam ver o Senhor movendo o céu e a terra, mas principalmente, Senhor, olha o coração quebrantado, olha o coração arrependido de um pecado
que permitiu essa quebradura. Em nome de Jesus, trata cada questão. Em nome de Jesus, oferecemos neste altar, Senhor. Meu Pai, para que o Senhor libere a sua água, nos purifique, nos santifique, nos transforme, nos liberte, que possamos tomar decisões para sermos limpos, aqueles que passaram pelas águas do santo batismo, e aqueles que ainda não passaram, tome uma decisão o mais rápido possível, para que o altar não seja destruído, para que o teu nome seja glorificado. E também, Senhor, recebe os sacrifícios que nós entregamos a nossa vida, que nós abrimos mão de coisas para engrandecer o seu nome, e que o nosso sacrifício de louvor seja agradável a ti, suba diante do teu trono como um perfume, um cheiro suave, um incenso perfumado diante de ti, em nome de Jesus. E vem, Espírito Santo, vem e consome que não é bom das nossas vidas. Receba tudo, vai tirando todo o pó, vai tirando todo o pó e deixando o altar restaurado, limpo, purificado, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que me ofenderam. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Tudo que quebrou este altar, eu peço, Senhor, me ajude a restaurar, baseado nas Escrituras, para que o fogo do Teu Espírito se manifeste em mim, e pessoas ao meu redor, aquelas que o Senhor permitir, declare: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, me cubra com o Teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. E abra as portas dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus. E que venha toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Senhor, ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Ativa os anjos que me guardam e faça a mesma coisa com a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eita, Deus bonito! Aleluia! Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Jesus te guarde e proteja. Compartilhe essa palavra no altar quebrado. Só Deus pode restaurar.